Olá, queridos, graça e paz. Bom estar aqui para compartilhar com os amados irmãos e amigos, a palavra do Senhor. Nós vivemos o domingo da Páscoa em meio a essa pandemia causada pelo coronavírus. Tantas coisas urgentes captam nossa atenção, entretanto, nós não podemos nos esquecer de que há um Deus que enviou seu Filho para nos remir, para nos redimir de todos os nossos pecados. Não podemos, como igreja do Senhor, deixar de anunciar seu imenso amor e sua imensurável bondade para conosco. Principalmente em uma data tão marcante, o domingo da Páscoa, onde o mundo ocidental celebra a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu trago como reflexão, para esta semana, compreendendo o amor de Deus. Este é o título da nossa mensagem, compreendendo o amor e a bondade de Deus. Devemos entender melhor, ou precisamos entender, o que realmente é a bondade de Deus. Precisamos compreender a que a bondade de Deus se refere exatamente. Bondade, no sentido bíblico, ou no termo bíblico, inclui benevolência, amor, misericórdia e graça. Nós entendemos por benevolência a disposição de promover felicidade. Todas as criaturas são objetos desta benevolência do Senhor. O amor inclui complacência, desejo e deleite. E os seres racionais são objetos desse amor. A misericórdia é a bondade exercida para com aqueles carentes, para os miseráveis, e inclui compaixão, clemência, gentileza. A graça é o amor exercido para alguém que não o merece. E todos os elementos da bondade existem em Deus sem medida e sem fim. Em Deus, essas qualidades são infinitas, eternas, imutáveis. É lamentável que a maioria das pessoas não reconheça a bondade de Deus. E elas se perguntam como Ele pode permitir que coisas ruins aconteçam, como no caso dessa pandemia. Mas elas não entendem que a bondade de Deus é a causa de não sermos realmente consumidos. É a bondade que nos impede de cairmos mortos cada vez que cometemos um pecado. Devido à queda de Adão, e por conseguinte da humanidade, Deus tem todo o direito de acabar, exterminar a raça humana. Somente por sua bondade é que somos capazes de continuar respirando. E esse é um caso da misericórdia triunfando sobre o juízo. Tiago 2, verso 13. No capítulo de Romanos, no livro de Romanos, Paulo pergunta lá no capítulo 2, verso 4: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Pergunta-nos o apóstolo Paulo. Desprezar diz respeito a menosprezar de forma grosseira. Menosprezar o valor ou a importância de algo. Desprezar é falhar em dar o verdadeiro valor. E o que as pessoas menosprezam? A riqueza da sua bondade, diz o apóstolo. Isso se refere a todos os benefícios que Deus nos dá, toda a sua bondade para com a humanidade. E cada pessoa na face da terra tem experimentado pessoalmente a bondade de Deus, e de muitas maneiras. Afinal, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz vir chuvas sobre justos e injustos. Mateus 5, verso 45. Deus nos provê com comida para comer, com calor para nos aquecer,
com água para saciar nossa sede. Sabe, o Senhor nos dá os rios, os mares, as belas montanhas, nos dá o ar que respiramos, a roupa que vestimos, o calçado que calçamos. Sabe, Ele nos dá pessoas para amar. No entanto, muitas vezes nós achamos que todas estas bênçãos são normais e não agradecemos. O verso lido em Romanos 2,4 diz também que desprezamos a tolerância e a paciência de Deus. E essa é uma tendência pecaminosa de toda a humanidade. A palavra grega traduzida por paciência se refere a uma trégua, a um cessar de hostilidade ou a uma retenção do julgamento. Paciência, portanto, descreve alguém que tem o poder para se vingar, mas não o faz. Alguém que tem poder para destruir, mas não o faz. Por longos períodos, Deus tem retido o seu julgamento, porque Ele é compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Salmo 103, verso 8. Se você, como cristão, já pensou que Deus é injusto, você revelou o quanto é fácil abusar da bondade de Deus. A bondade de Deus tem como fim trazer o nosso arrependimento, para levar-nos realmente a desejá-lo, para levar-nos a desejar realmente a ser gratos a Ele e permitir, ou por Ele permitir, que vivamos apesar dos nossos pecados. Pedro escreveu: o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, diz o apóstolo, o dia do Senhor. Nosso Deus é bom, nosso Deus é paciente, mas até certo ponto. Vai chegar o dia em que o Senhor irá cobrar de nós. Vai chegar o dia em que o Senhor fará a sua justiça. Que tipo de reação a bondade de Deus tem produzido em sua vida? Você é constantemente grato pelo que Ele tem oferecido a você? Ou você se esqueceu daquele que realmente te sustenta e se tornou indiferente para com o seu sustentador? Talvez o orgulho o tenha levado, como levou os israelitas, a acreditar que suas conquistas e que as bênçãos de que você desfruta foram adquiridas pelas suas próprias mãos, conforme Deuteronômio 8, de 10 a 18. Mas, na verdade, querido, nós não devemos nos esquecer de que tudo provém do Senhor. Nós devemos reconhecer humildemente que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1, verso 17. Deus é bom, e a maior expressão de sua bondade é a morte de Cristo na cruz. Nada demonstra melhor sua bondade, nenhum outro acontecimento na história demonstra de forma tão intensa a bondade de Deus como a morte de Cristo na cruz. Olhemos isso um pouco mais de perto. Você poderá perceber algumas coisas que nunca havia notado antes. O Evangelho de João diz que Pilatos, o governador romano da Judéia, tomou Jesus e mandou açoitá-lo. João 19, verso 1. E nós vamos usar os evangelhos sinóticos para trabalharmos esta mensagem. Ora, em vez de libertar Cristo, a quem o governador, não é, Pilatos, repetidamente declarou inocente, ele tentou saciar a sede da multidão por sangue, mandando-o açoitá-lo.
O açoite, não é? O açoite era um chicote com várias tiras de couro. Na ponta dessas tiras de couro estava ali amarrado, ou pendurado ali, encontrava-se bolas, não é? Bolas de ferro, pontilhões de ferro e também lâminas que cortavam. Então, assim, quando a pessoa era açoitada, quando ele recebia aquele chicote, não é? Ele recebia a pancada, a contusão das bolas, a perfuração daqueles pontilhões e o corte das lâminas que dilaceravam completamente a carne. Era algo terrível. Era terrível. O flagelo era algo terrível. Normalmente levava a pessoa quase à morte. Isso era feito antes da crucificação para acelerar a morte da vítima na cruz. Era uma tortura indescritível. Os judeus, eles davam 40 açoites menos um. Nós não sabemos quantos açoites os romanos aplicavam. Sabemos que Cristo foi açoitado tão severamente que não conseguiu carregar a sua própria cruz durante todo o percurso até o local da execução. Após ser açoitado, mas antes da execução, não é? Percebam o que os soldados fizeram. Mateus 27, versos de 27 ao 29. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram-no com uma capa de escarlate, e tecendo a coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e em sua mão uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus. Os historiadores nos dizem que os soldados romanos costumavam fazer isso como um jogo cruel, para ridicularizar aqueles que eles consideravam ser dementes. Os soldados consideravam Jesus como um louco, como um demente, porquanto o Senhor se dizia Filho de Deus. Logo, depois disso, os soldados, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Sabe, outro ato de maldade. Porque depois de açoitado, com todas as feridas abertas, eles colocaram um manto no Senhor. Aquele manto, junto ao corpo do Senhor, aquele manto secou, não é? As feridas, o sangue grudou ali naquele manto. E depois de certo tempo, tudo aquilo ali secou e ficou grudado. Depois os soldados, depois de escarnecerem, depois de zombarem, depois de cuspirem em Cristo, eles arrancaram aquele manto. Novamente as feridas foram abertas. Isso deve ter provocado uma dor terrível no Senhor. E o fato deles cuspirem, sabe, não é a questão da dor, mas a questão da humilhação. Realmente eles queriam humilhar ao máximo o Senhor. Depois eles vestiram o Senhor com as suas roupas, que foi outra maldade, porque o tecido das roupas feitas para os homens naquela época, os homens comuns, eram feitas de um tecido de fibras muito ásperas. E agora, com as feridas abertas, imagine aquela roupa grossa, não é? Em contato com a carne ali do Senhor. Realmente algo terrível até para se imaginar. Em seguida, os soldados levaram Cristo para ser crucificado. Os soldados, eles desfilavam com os prisioneiros pelas ruas principais. No dia da crucificação de Cristo, as ruas estariam lotadas de peregrinos, porquanto eles vinham para adorar e para celebrar a Páscoa.
pendurado no corpo do prisioneiro, no pescoço do prisioneiro, ou carregado por alguém, não é, um pouco à frente, havia também uma placa explicando por que o prisioneiro estava sendo crucificado. E dessa forma, o povo, ele podia ficar sabendo o preço por aquele crime específico. Enquanto a procissão caminha rumo ao local da crucificação, que ficava fora da cidade, ficava evidente para os soldados que as forças de Cristo estavam se esvaindo devido à severa, não é, punição, à flagelação a que o Senhor foi submetido. Por essa razão, os soldados, eles recrutaram um homem dentre a multidão, esse homem chamado Simão de Cirene, para carregar a cruz de Cristo até o lugar da execução. Simão foi o beneficiário direto da maior demonstração de amor de Deus, pois ele se tornou um crente. Em Marcos 15, verso 14, o autor do Evangelho torna isso óbvio, já que listou os nomes dos filhos de Simão, que foram mencionados, não é, porque toda a igreja os conhecia. Quando a procissão chegou ao monte do Calvário, ou ao Gólgota, os soldados deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Mateus 27, verso 34. A palavra grega para fel aqui é um termo genérico, que se refere a algo amargo. O Evangelho de Marcos especifica que mirra foi misturada ao vinho. Mirra é um látex resinoso, amargo, que era colocado no vinho como um calmante, não é, para a pessoa. No primeiro século pensava-se que ele possuía propriedades narcóticas, mas os soldados, eles não procuravam drogar a vítima por um ato de misericórdia. Não, eles não se importavam com o fato da vítima sofrer ou não. A droga simplesmente facilitava a tarefa. Era mais fácil, não é, para os soldados, não é, porque seria difícil pregar alguém em uma cruz se essa pessoa não estivesse dopada até certa medida. Mas Cristo se recusou a beber essa mistura entorpecente. Ele não desejou que nenhum dos seus sentidos fosse anestesiado. Ele se comprometeu a suportar toda a dor da cruz. Então os soldados crucificaram Cristo. A crucificação originou-se na Pérsia. Ali a terra, o solo, era considerado sagrado para o deus Hormuz. E o criminoso, então, era levantado sobre a terra, ou levantado na cruz, a fim de não contaminar a terra. Porque a terra era sagrada e era propriedade desse Deus. Da Pérsia, a crucificação passou para Cartago, não é? Ao norte da África. E foi através de Cartago que Roma aprendeu essa prática. Os autores do Evangelho não fornecem dados do que aconteceu, mas é útil ter algum esclarecimento sobre o que Cristo suportou na cruz. Os soldados colocaram primeiramente a cruz no chão e depois o puseram sobre ela. Eles esticaram seus pés puxando os dedos para baixo. Cravaram um prego grande no peito de cada pé. Depois disso, estenderam suas mãos, abrindo seus braços, mas permitiram que seus joelhos ficassem um pouco flexionados. E daí eles cravaram 2 pregos enormes em seus pulsos, não nas palmas das mãos, mas nos pulsos. Uma vez que os soldados haviam pregado Cristo à cruz, levantaram-na e a deixaram cair em um buraco previamente preparado onde a cruz seria colocada. Quando ela atingiu o fundo, o impacto deve ter causado uma dor intensa em Jesus. Agora ele estava crucificado. As autoridades não buscavam a morte rápida, uma morte indolor para preservar um pouco de dignidade para os condenados. Não, ao contrário.
Eles buscavam uma tortura agonizante para humilhá-los, sabe? Nem mesmo o sofrimento de Cristo na cruz foi suficiente para saciar o desejo maldoso de seus inimigos. Eles tinham que atormentar a Cristo também. Mateus escreveu isso da seguinte forma. Ele diz assim: e os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais, os sacerdotes, com os escribas, os anciãos, os fariseus, escarnecendo diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Mateus 27, de 39 até o verso 44, traz essa narrativa. Por volta do final da tarde, Cristo clamou em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Verso 46. Sabe, eis aí algo que está completamente fora da compreensão humana. Deus se separou de Deus. Deus o Pai virou as costas para Deus o Filho. Que tipo de separação era essa exatamente? O Filho não se separou de sua própria natureza divina. Não, ele não deixou de ser Deus. Tampouco ele foi separado da Trindade em sua essência ou em sua substância. Em vez disso, ele foi separado em termos de íntima comunhão com o Pai. Porquanto agora Jesus recebia todo o pecado da humanidade. No final, Cristo declarou: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. João 19, verso 30. Está consumado. O preço foi completamente pago. A dívida que era contra nós estava paga. Louvado seja o Senhor. Por que Deus permitiu que seu filho morresse na cruz? Paulo explicou: aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, verso 32. Em sua condenação e morte, Cristo tomou o nosso lugar. O profeta Isaías disse sobre Cristo: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, versos 5 e 6. Paulo, escrevendo à igreja ao Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 5, no verso 21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A igreja na Galácia, no capítulo 3, verso 13, Paulo disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A morte de Cristo é uma demonstração de como Deus é. Paulo disse: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Nós podemos confiar no amor de Deus. Nós podemos crer nessa bondade que não tem tamanho, que é imensurável, do amor do Senhor.
E Paulo, pensando nisso, perguntou: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Romanos 8, verso 35. Sabe, essa é uma referência do amor de Cristo por nós, e não ao nosso amor por Cristo. Essa foi a maneira de Paulo enfatizar a bondade de Deus na vida do crente. Paulo está dizendo: o que pode fazer com que Cristo deixe de amá-lo? A resposta óbvia é: nada. Nada nos separa do amor de Deus. Paulo passou a explicar as várias aflições que podem levar o crente a questionar a bondade de Deus. O que nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Tribulação diz respeito à pressão vinda das dificuldades externas. Isso inclui o sofrimento por causa de falsas acusações, por causa de rejeição, por causa de danos corporais. E Paulo conhecia esse tipo de sofrimento por experiência própria, pois ele disse: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos de minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e em fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, sede e em jejum, muitas vezes em frio e em nudez, disse o apóstolo Paulo. Paulo sabia o que era sofrer por amor de Cristo. Entretanto, essas tribulações jamais romperam os laços do amor de Cristo por Paulo. E, semelhantemente, nenhuma adversidade poderá nos separar do amor de Cristo. Sabe, Paulo também falou da angústia. Será tribulação ou angústia? E o termo aqui é interessante, porque o termo se refere a uma pressão interna, não é? E significa literalmente estreiteza de um cômodo. Assim se traduz essa palavra do grego. Ele retrata alguém que está preso num espaço muito estreito, ou que está cercado, sem saída. Ele pode estar referindo-se à tentação. E será que o fato de você experimentar angústia ou tentação extrema significa que Deus não o ama? Significa que Deus não é bom? Não. Deus promete que quando você for submetido a tais pressões, Ele o capacitará a suportá-las e lhe dará uma saída no momento certo. 1 Coríntios 10, verso 13. O texto diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará o escape, para que a possais suportar. Sabe, querido, em Cristo somos mais que vencedores. E o que dizer de outras aflições? E se você for perseguido e sofrer nas mãos daqueles que rejeitam Cristo? E se você ficar sem comida até ao ponto de passar fome? E se lhe faltarem roupas, se lhe faltar abrigo? Essas adversidades seriam evidências de que Deus não é bom? De que Ele não o ama mais? Absolutamente não. Lembre-se, é impossível que alguém ou qualquer coisa o separe do amor de Deus. Não é de admirar que Paulo tenha orado por nós, os cristãos, para que compreendêssemos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus. Efésios capítulo 3, versos 18 a 19.
O quão abrangente é o amor de Deus? Abrangente o suficiente para reconciliar todos os povos e torná-los um em Cristo. Efésios 2, verso 13. Quão duradouro é o amor de Deus? Duradouro o suficiente para se estender desde a eternidade passada. Efésios 1, verso 4. O quão profundo é o amor de Deus? Profundo o suficiente para nos alcançar quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2, de 1 a 5. Quão elevado é o amor de Deus? Elevado o suficiente para nos levar até os céus e nos fazer assentar com Ele nas regiões celestiais. Efésios 2, verso 6. A largura do amor de Deus pode alcançar qualquer um. O seu comprimento vai de eternidade a eternidade. Sua profundidade chega ao abismo do pecado. Sua altura nos leva à presença de Deus e nos faz assentar nos lugares celestiais. Esses são o amor e a bondade que devemos conhecer e sobre os quais devemos edificar as nossas vidas. Lembre-se, o Cristo que morreu, ressuscitou, vivo está e um dia voltará para nos levar para junto de si. O Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.